Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no Kig. O meu nome é José Gomes e esta é a segunda parte da criação de um CMS baseado em microserviços. Deve ter ficado bem. No último vídeo disse que provavelmente íamos já saltar para o microserviço de autenticação, mas queria tratar de duas ou três coisinhas antes que vão ser usadas na maioria dos microserviços, que é variáveis de ambiente com .env e o nosso Query Builder, que já vai trazer um sistema de migrações e assim vamos ter um sistema de migrações independente por cada microserviço. Uma das alterações que eu fiz em relação ao código que eu deixei no vídeo anterior foi remover a camada de controladores. E tem um motivo. Eu quando pensei em criar a camada de controladores foi no sentido de separar completamente a lógica de negócio dos nossos resolvers, e os nossos resolvers iam tratar coisas como gestão de permissões e assim, mas depois pensei melhor e estávamos a adicionar um bocadinho de lógica a mais daquela que se calhar ia ser necessária, e a ideia aqui então é eliminar os controladores, que eu já fiz, e criar uma higher order function para tratar deste tipo de coisas nos resolvers. Neste caso, a única coisa que me estou a lembrar no momento irá ser gestão de permissões. Ou seja, antes tínhamos aqui então uma pasta de controladores e agora temos só a pasta do resolver, typedefs e modelos. Ou seja, os nossos resolvers vão acabar por chamar diretamente funções do nosso modelo. Ou seja, podemos olhar como resolvers como uma espécie de controlador, a única diferença é que vamos encapsular isto noutra função para tratar coisas sem termos que as programar diretamente aqui e estar sempre a repetir o mesmo código, mas depois com o desenvolvimento isto vai ser um bocado mais fácil de perceber. Então vamos lá começar com a configuração do .env. O que eu gosto de fazer com .env, por norma, é não carregar as variáveis de ambiente no mesmo sítio onde inicializo o servidor, ou seja, vamos passar este código todo para um ficheiro à parte e usar este index como pré-carregamento de algumas coisas, para já vai ficar só variáveis de ambiente, e então este index é que vai então posteriormente carregar o nosso código para carregar o Apollo Server. Ok, .env configurado, vamos só criar aqui algumas variáveis de ambiente para usar no nosso Query Builder, ou seja, vão ser as normais de configuração de conexão à base de dados. Estas vão ser as variáveis de ambiente que vamos usar. Estas variáveis de ambiente são específicas para Postgres, como puderam já reparar pela informação que eu lá coloquei, e são aquelas necessárias para usar no nosso Query Builder, que vai ser Next.js, que eu vou começar a instalar agora. Numa situação normal isto seria o necessário para configurar a conexão com o Next, mas como estamos a usar microserviços e Postgres que nos permitem uma base de dados com múltiplos esquemas, a minha ideia é, para não estar a complicar, usar a mesma base de dados
com múltiplos esquemas, ou seja, eu sei que temos aqui um source path e podemos usar para alternar entre esquemas e nós aqui na nossa variável de ambiente temos um db schema e vamos usá-la para em cada microserviço alternar o esquema do mesmo. Isto já vai servir também para a parte das migrações, ou seja, o Next já vai tratar as migrações com esta conexão direcionada ao esquema correto. Podemos também já configurar a parte das migrações, com o Next é extremamente simples, basta literalmente definir aqui algumas coisas nas variáveis de migrações, como por exemplo o diretório. Apesar de termos definido aqui o diretório de migrações, isto não é tudo automático. Por norma instalamos o Next globalmente no nosso computador através do npm, mas também dá para fazer isto programaticamente na inicialização. Por exemplo, pode não ser na inicialização, mas nós aqui vamos pôr isto na inicialização de microserviço. Ele verifica sempre novas migrações e atualiza a base de dados. E é um processo tão simples quanto este. Como ainda não temos a nossa pasta de migrações, vamos então criar uma migração de exemplo, por exemplo, uma tabela do utilizador. As migrações de Next usam podemos expor dois métodos, que é o up e o down, ou seja, isto permite-nos atualizar a base de dados, mas também nos permite reverter algumas das migrações. Criar migrações com o Next também é extremamente simples, temos dois métodos expostos, o up e o down, como eu já tinha referido. O down neste momento faz só um drop table users porque é o processo inverso ao nosso up. E no nosso up estamos a fazer a criação então da tabela dos users e como exemplo aqui só coloquei um ID, um name, um e-mail e uma password. Isto é mesmo como exemplo, isto é só para criar o nosso boilerplate e testar então se o nosso query builder está realmente a funcionar corretamente. Com todo o Query Builder já configurado, o que vamos fazer agora é empurrar a instância deste Query Builder para dentro de um contexto de GraphQL e ao ser empurrado para lá já estamos a inicializar tudo no arranque do microserviço, o que quer dizer que as migrações em teoria já correm, já vamos ter uma tabela users com alguns campos e vamos conseguir verificar isso então no nosso Postgres. Uma das coisas que não tínhamos esquecido de colocar no Next é definir o nosso cliente, ou seja, é o nosso motor de base de dados, no fim de contas, neste caso é PG, que é de Postgres, e foi um dos packages que eu também instalei inicialmente, como podem ter visto aqui, Next e o PG. O microserviço já foi reiniciado uma vez, por isso em teoria já correu a migração e já temos as nossas tabelas na base de dados criadas. Como podemos verificar, está aqui tudo em dia. Também temos aqui então
umas tabelas de gestão das migrações, ou seja, isto aqui é gerido internamente pelo Query Builder e serve muito basicamente para registar as migrações que já correram, para saber quais é que poderão ter que ser executadas no arranque do microserviço. O que eu fiz aqui no Apollo Server foi expor o context, ou seja, para quem não percebe ou está a inicializar em GraphQL, o context normalmente é algo que temos acesso nos nossos resolvers de GraphQL e podemos popular isto com coisas que nos interessem, como por exemplo autorizações de users autenticados. Neste caso estou a passar a instância da base de dados porque não quero estar a inicializar ou a importar isto constantemente nos ficheiros todos onde vamos usar. Mas também vamos posteriormente, por exemplo, nos microserviços, principalmente de autenticação, verificar se temos o nosso Better Authorization colocado lá e verificar o utilizador, e vamos também usar este contexto para importar isto para os nossos resolvers. Agora que temos tudo configurado, desde .env, o nosso Query Builder e até o contexto GraphQL, o que eu vou fazer é pegar nestes TypeDefs, Resolvers e Models, trocar isto apenas para gerir users e vamos tentar então criar users e listar users como forma de teste de toda a configuração que nós fizemos. Em GraphQL estou aqui a criar o tipo user, mas não vou colocar aqui a password porque isto vai ser que basicamente é o schema que vamos expor aos nossos clientes, e uma das coisas que nós não queremos obviamente devolver é a password. Apesar disto ser como teste, fica a dica.
Explicando um bocadinho o que eu estive aqui a fazer de alterações para conseguirmos testar bem o Query Builder. No nosso modelo defini a função para criar utilizadores, a listagem de todos os utilizadores e 2 gets, um by ID e um by email, apenas por curiosidade também. O nosso modelo está extremamente simples. Se formos aos nossos resolvers, o que eu fiz foi, numa query, listar todos os utilizadores que tenhamos na base de dados. Ok, está aqui a chamar o nosso list. Está aqui. A nossa mutação de user create. Eu compliquei um bocadinho mais também para dar a conhecer um bocadinho mais as funcionalidades do Next e do GraphQL. O que eu fiz aqui foi verificar se já existe um e-mail na base de dados. Se já existir, então devolver que um erro a dizer que o e-mail já existe. Gerar um ID único, criar um registro de utilizador com esse ID único e depois temos que ir buscar o registro que acabámos de criar, porque o create não devolve automaticamente os dados que nós inserimos. A primeira query eu já testei, puxei os users todos e neste caso temos um array vazio. Vamos tentar agora fazer a mutação. Ok, eu aqui esqueci-me de definir os parâmetros de entrada da mutação. Ok, aqui está a nossa mutação a funcionar. Também tive que corrigir o meu import aqui, que não estava correto. A nossa mutação então cria um novo utilizador na base de dados. Se viermos verificar os utilizadores todos à nossa query de users, temos aqui o nosso user. Se tentarmos criar um novo user exatamente com o mesmo e-mail, dá erro. Se alterar o e-mail, cria. Tudo o que eu queria configurar antes de saltarmos para um microserviço está configurado. Vou colocar isto num repositório para quem quiser verificar o código com mais detalhe e atenção. Agradeço que tenham visto este vídeo e até ao próximo.